dia. Antes do Ivan começar, eu vou só falar umas pequenas palavras, né? O Ivan é meu orientador de mestrado e o trabalho dele... O meu orientando de mestrado e o trabalho dele é sobre o Ginga, sobre o disco cheio de dedos. Ele vai falar mais um pouco. Só queria dizer que o cineasta Andrei Tarkovsky, não sei se vocês conhecem, né, costumava dizer que quando a obra era feita e ia para as telas, ele perdia já o controle sobre os possíveis desdobramentos e significados que a obra teria. Então, né, se o Ginga, por acaso, não gostar de algo, me desculpe, mas a sua obra já está nesse ponto, onde a gente afere conteúdos para ela. Tá? Então, agora eu passo a palavra para o Ivan e, conforme for, a gente vai fazendo um bate-bola. Bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade de poder falar um pouco sobre a minha pesquisa. Então, agradecer a produção do festival, agradecer ao Tiné também pela parceria, agradecer ao Ginga por estar aqui, é uma grande honra também. O meu trabalho ele é especificamente sobre o disco Cheio de Dedos, né? Então, eu vou falar um pouco aqui de uma parte dessa pesquisa, né, mais exatamente sobre essa música. E eu tenho usado como método na minha investigação a análise harmônica e melódica das peças, né, e tenho tentado também levantar a maneira como foi gravado, a maneira como foi concebido, para tentar ter o maior número possível de informações acerca do disco, né? Então, quando a gente fala exatamente da peça Dal Peloro, tem duas figuras que são importantes que a gente comente, né? Falo novamente aqui, conforme os outros participantes, né? Qualquer imprecisão, Ginga, me desculpe, por favor, né? Mas uma peça importante nessa gravação é o Carlos Malta, que ele é um flautista e saxofonista, e ele participou de duas músicas nesse disco, Dal Peloro e uma das versões da faixa título Cheio de Dedos, né? Então, ao que consta, o Ginga teve o primeiro contato com ele, porque o Carlos Malta ele era parte da banda do Hermeto, né? Ele gravou por volta de 5 discos, se eu não estou enganado, com a banda do Hermeto, mais ou menos ali entre 82 e 92, né? Boa parte ali dos discos lançados pelo selo Som da Gente, com exceção do último. E aí, a partir de um contato ali na casa do Hermeto, ali no bairro Jabor, ali num ensaio, né? Ele passou a ter contato com o Ginga e passaram a fazer algumas apresentações juntos, né, mais ou menos, isso foi no começo da década de 90, segundo os meus levantamentos, e através das entrevistas, né, e a partir dessas apresentações, né, ora apresentações do Ginga, ou apresentações do Carlos Malta, ou também do Lula Galvão, eles passaram a tocar algumas peças, né, por exemplo, a Cheio de Dedos, por exemplo, a Dal Peloro, né, isso foi esse arranjo foi, aos poucos, sendo elaborado, né, dessa forma. E ele sugeriu, o Carlos Malta, para que fosse feito uma versão da peça Cheio de Dedos. Ele queria fazer um arranjo para sopros, né, que tem nesse disco aí, e também fez essa peça, né, o arranjo para essa peça Dal Peloro, né? Então, o Carlos Malta é uma peça bem importante nessas duas gravações aqui, tá? Um outro ponto bastante importante também foi o produtor, né, que é o Paulinho Albuquerque, pelo levantamento que a gente fez. Ele tem uma parte bastante importante nessa produção, né, no sentido de estar ali no estúdio. E, por exemplo, a parte do arranjo de Cheio de Dedos foi uma sugestão do Carlos Malta ali, junto com o Paulinho Albuquerque. Eu posso fazer aqui uma versão aqui somente com sopros, né? Então, tem uma participação muito grande, principalmente nessa fase aí.
E, enfim, e aí no estúdio eles fizeram essas duas músicas aí, né? Então, Paulinho Albuquerque tem uma participação bastante importante ali, porque era um cara assim que, até onde eu pude verificar, né, ele vem da década de 70, ele trabalhava com direito autoral, né, e acabou indo para a parte de produção de shows, né, e posteriormente acabou trabalhando como produtor musical, né, e foi bastante importante nessa época. Bom, então, a respeito... Essa aí é a parte, assim, antes, né, da análise da música, né? Bom, aqui eu vou falar um pouco já da análise aqui da peça, né? Então, assim, Da Ao Pé Louro tem basicamente 3 partes, né? Eu vou me ater aqui exatamente ao... não falar exatamente do arranjo, né? Porque tem diferentes repetições com características diferentes, mas vou falar mais exatamente das partes aqui para a gente tentar visualizar um pouco do material que tem nessa peça, né? Então, é interessante observar que existe uma assimetria, falando da estrutura, né? Existe uma assimetria grande entre as partes, né? Então, por exemplo, a parte A ela tem 10 compassos, aí o A', né, que a gente chamou assim, tem 12 compassos, aí a parte B tem 10 e a parte B' tem 13, né? Então, tem uma estrutura, vamos dizer assim, como eu falei, assimétrica, né? A gente observa aqui que a parte A ela é composta aqui de 2 frases, que a gente chamou aqui de A e A', e tem também uma semifrase de extensão, né? Essa frase ela é composta por repetições e desenvolvimentos desse motivo principal aqui, né, que vai se desdobrando, tá? E a mesma coisa acontece na frase A', e aqui no final a gente fez uma relação com a tópica, mas exatamente a tópica nordestina, né, do Acácio Piedade, que ela acontece aqui, né, e acontece também no final da parte A', embora aconteça de maneira um pouco diferente, né, porque na parte A', quando a gente chega aqui no final aqui da parte A', né, essa tópica ela também aparece, mas aqui ela se estende um pouco mais, né, e aí daí a simetria que eu falei, né, a parte A' ela é um pouco maior. Quer falar da tópica? Não, só brevemente que essa ideia de tópica que o Acácio traz para a música instrumental, né, não é necessariamente uma ferramenta universal, mas nesse caso parece ser bastante pertinente, porque quando ele define a tópica nordestina, ele dá, além do caráter modal, o traço melódico, né, que é esse traço, né, do 6º grau para o 1º grau da escala ascendente, que é muito característico, né? Então, eu acho que, nesse caso, caía bem usar a expressão tópica, né, porque a gente tem o elemento melódico, a gente tem o elemento rítmico, né, e a questão de uma música mais que se aproxima dessa sonoridade, vamos dizer assim, nordestina, né? Mas a questão da tópica não é somente a coisa do intervalo ou do modo, né, no caso da tópica nordestina ser dórico ou mixolídio e tal, mas também a maneira como isso é inserido aí, né? Então, a gente fez essa relação, tá? Então, a gente está falando aqui da parte A. Aí, aqui evidencia a tópica, né? Bom, aqui na parte B, a gente tem um outro motivo, né? Diferente do anterior, né? E evidenciado aqui, aí a gente tem as repetições dele, né? E depois a gente tem aqui, essa é a parte B. Aqui na parte B', a gente tem também uma semifrase de extensão, né, além da frase principal aqui, que se desenvolve com o mesmo motivo aqui da outra parte, né, da parte B. E aqui tem um outro fragmento melódico aqui, que é diverso, né, do que tem, do material que tem no anterior, tá? Então, a nossa análise foi por esse caminho.
Só que no final da seção B, né, que a seção B, a parte A está em Mi, a seção B está em Fá sustenido, né? E tem uma coisa muito interessante que a resolução melódica é em Fá sustenido, ou seja, na nota final da tonalidade, mas o acorde é em Mi menor, né? Então a nota resolve na nona. Então é uma sensação interessante, porque a gente tem ao mesmo tempo uma sensação de resolução, porque a melodia acaba na fundamental, mas harmonicamente de movimento e de retorno ao tom inicial, né? Eu acho isso particularmente interessante nessa parte da música. E aqui a gente tem também a coda, né, que ela utiliza de maneira geral aqui o mesmo material da parte A, das partes A, né, mas ela tem um tratamento diferente, né, porque aqui a gente tem 8 compassos de maneira geral e a gente tem também um processo de reharmonização aqui. E nesse momento a gente pode falar também, talvez, em aspectos bem idiomáticos do instrumento, né? Porque aqui a gente tem uma série de paralelismos aqui, né? A gente tem uma coisa que é a digitação do acorde, quando a gente toca isso, ela é praticamente igual à parte, nessa parte toda, né? Então tem a ver com também um aspecto idiomático da composição, tá? Que também pode ser encontrado quando a gente vai aqui, pensando aqui na parte A, né? Esses acordes aqui, eles utilizam bastante a corda solta, né? E tem também, por isso, esse aspecto idiomático aqui, tá? Então, de maneira geral, é isso. Com relação à análise harmônica, o que a gente tem aqui, a parte A, a música está em Mi, né? E aqui a gente tem a região da tônica menor, enquanto que na parte B, ela está na supertônica menor, né? E a finalização aqui vai acontecer, o acorde de Mi aqui, né? Mas se a gente fez uma relação aqui com um tipo de modalismo que tem no livro de harmonia do Tiné, descrito como cadência modal. Quer falar sobre isso? Não, aqui, para caracterizar o modalismo, né, isso já na minha tese de doutorado, né, eu construí algumas categorias, né? Então, pensando primeiro numa melodia que fosse modal, mas que a harmonia fosse tonal, como a gente tem no próprio caso do Luiz Gonzaga, né? Às vezes claramente a melodia está num modo mixolídio, mas a harmonização se faz uso da relação de dominante tônica, né? Depois, situação onde eu tenho um acorde só durante vários momentos, um trecho longo da música, onde eu tenho um acorde modal, né? Então esse acorde, às vezes saturado pelas extensões, vai terminar caracterizando no modo, né? E também esse processo, né, procedimento da cadência modal, onde a música ela não é inteira modal, né? Ela é híbrida, né? Mas em alguns lugares pontuais eu tenho uma cadência harmônica, às vezes associada a uma relação melódica, onde eu tenho esse modalismo caracterizado, né? Então, no caso da música com esse sotaque nordestino, isso é bastante flagrante, porque aí há uma simbiose entre intenção melódica e intenção harmônica no sentido do modalismo. Mas sempre dizendo, também não quer dizer que a música inteira é modal, né? Ela traz esses traços, ela transita entre os dois ambientes, né? Agora, é interessante falar também aqui, mais especificamente sobre esse acorde, quando a gente pega o songbook, que a gente tomou como referência, tudo isso aqui está cifrado, né? Aqui está cifrado como um Si menor com sétima e nona, e esse aqui também, né? Só que esse acorde ele não tem a terça. Então, por exemplo, ele pode funcionar tanto como um Si 7 e 9, como também como um Si menor com sétima e nona, né? Então, por exemplo, se a gente considerar que isso aqui é dórico, né, esse acorde ele pode ser um Si com sétima e nona.
Se a gente considerar que isso aqui é dórico, a gente pode considerar que é um si menor com a sétima e nona, né? Então, existe uma certa ambiguidade trazida, talvez, pelo aspecto idiomático, né, da digitação, que acaba sendo bem interessante aqui. Então, eu procurei reduzir a cifragem aqui, colocando os aspectos principais da harmonia, né? Não me parece adequado cifrar além disso, né? Mesmo porque existe cifrar acorde por acorde, né? Com exceção do final, aí nos parece que é coerente, mas porque justamente existe isso aqui não está claro, né? Então, é interessante a maneira como isso se desenvolve assim na composição, né? Eu acho que é isso. Finalizando, tem assim, de uma certa forma, o percurso que a gente procurou tratar, né? E isso eu estou falando não em relação a dar o pé louro, né? Mas em relação à pesquisa inteira, né? Quer dizer, a pesquisa se foca no disco cheio de dedos, né? Porque existe já também, em parte, uma tradição no grupo na pesquisa de música popular aqui na Unicamp, né, em se às vezes se olhar para um disco, né, e a partir de um disco, de uma obra, puxar os aspectos, né. A escolha desse disco, em parte, parece significativa porque assim, através de uma impressão e também de uma impressão talvez compartilhada, esse disco foi, acho que importante para a carreira do Ginga, imagino, ele pode nos responder sobre isso, né? Assim, talvez o disco onde o Ginga se torna o Ginga, pelo menos para a gente como admirador, apreciador, tem essa impressão, né? Então, por isso, a escolha desse disco, e aí o Ivan, né? Eu vou orientando ele para ir buscando os traços no entorno do disco, ou seja, a produção, os discos fizeram parte, alguma história em relação à questão da gravadora, né? Tudo isso está nesse campo, né? Uma pesquisa que não foi defendida ainda, né? A gente está caminhando. E a escolha de algumas canções para se fazer análise, né? No caso do Dá o Pé Louro também, a gente deve ressaltar essa questão do louro, que é uma homenagem ao Hermeto, até onde soube, também ao Hermeto, mas também ao papagaio, e o louro, lembrando que o Egberto Gismonti também tem a música Louro, né, que também é em homenagem ao Hermeto. Então, esses aspectos, vamos chamar assim, de extras musicais, também entram na pesquisa, mas aqui a gente, de uma certa forma, resolveu apresentar um pouco o núcleo duro, que é a análise musical do material, e depois tentando fazer essa relação entre o material e as possíveis significações e tudo mais. Tá ok? Obrigado. É isso? Alguma pergunta, alguma questão? A gente podia começar perguntando para o Ginga sobre o disco dele. Não, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Eu não tenho nenhum conhecimento formal de música, eu não leio música, eu não escrevo música. E eu fiquei até com vergonha, porque eu vi que minha música está toda errada, pelo que eu vi na análise de você ali. Tem 10 compassos aqui, 12 ali, 11 ali. Meu Deus do céu, eu caí do puleiro antes do papagaio. Não, na verdade, Ginga, a gente não toma isso como parâmetro de certo ou de errado. Pelo amor de Deus. Não é isso. Aliás, muito pelo contrário. Mas, às vezes, isso é uma coisa que causa curiosidade, por exemplo. A gente pensa que, entre aspas, o quadrado é o 8, o 16, né? Aquelas estruturas que são pares, né? Às vezes, também, estruturas ímpares. Mas, às vezes, nos surpreende músicas que... O próprio Tom Jobim, Chovendo na Roseira, né, que tem 22 aqui, nem lembro mais o número, completamente... O Tom Jobim fez isso também? O Tom Jobim... Ah, que bom! Graças a Deus. Com certeza você está bem acompanhado. Ah, bom, agora já sei que como diz outro amigo meu lá do subúrbio, a minha catatumba vai ser vizinha do Tom. Não, eu fiquei muito envergonhado, vocês me expuseram de uma maneira horrorosa.
Bom, mas obrigado. Que é isso, obrigado você. Aquilo que eu te disse, a gente vai mostrar coisa aqui, se você não gostar... Isso aí, gravou o disco, está na rua, está exposto a todas as críticas. Pois é. Mas é um disco maravilhoso, gente, pelo amor de Deus. Não, muito legal isso, bom. E essa análise aí, na verdade, eu não entendi nada, porque... mas gostei. Gostei pra caramba, mas não entendi nada.